Agora nós vamos estudar o assunto juros simples. Começando pela definição de juros. O que vem a ser juros? Juros é o valor que se recebe pelo empréstimo de um capital. Certo, amiguinho? Vou dar um exemplo para você. Você emprestou para uma pessoa o valor de R$1.000. Bom, o que é esse R$1.000? Esse R$1.000 é o capital que você emprestou. Então, ó, R$1.000, certo? Após um ano, essa pessoa devolveu para você R$1.200. Por que ela devolveu um pouco a mais? Porque você cobrou juros pelo empréstimo desses R$1.000. Quais foram os juros que você recebeu? Os juros foram de R$200. Olha lá, juros de R$200. Aí você vai dizer assim, tá, e esse 1.200 tem um nome? Tem. O nome do 1.200 é montante. Montante é o total que você recebe, ou seja, o capital que você aplicou, que você emprestou, mais o juro, certo? Então, montante é 1.200, certo? Bom, amiguinho, como você emprestou R$1.000 e obteve de volta 1.200, eu posso afirmar que a taxa de juro cobrada foi de 20% ao ano, né? Porque R$200 é 20% de 1.000, certo? Então, você cobrou 20% ao ano de juros simples, ok? Então, olha só, amiguinho, vamos analisar a fórmula, né? Bem tranquilo, tá? Juro é igual a CIT sobre 100. Ó, o J é os juros, C, o capital que você emprestou, que você aplicou, né? O I é a taxa de juros e o T é o tempo, né? Essa taxa percentual, no caso, né? O que é o M? Montante. Montante é igual a capital mais juro. Pode ver isso aqui, né? Montante é o capital 1.000 mais o juro de 200. Entendeu, amiguinho? Só uma coisa aqui, tá? Na aula de porcentagem, nós aprendemos que 20% é o quê? 0,2 na matemática, né? Mas olha só, essa formulazinha, ela tem esse 100 aqui embaixo, que serve para ajudar a gente. Bom, olha só, se numa questão for mencionado que o juro é de 10%, né? Você não vai usar o 0,1 aqui. Você vai usar 10 mesmo. Por quê? Porque tem o 100 embaixo. 10 dividido por 100 dá o 0,1. Então, aqui nessa fórmula, se ele falar que é 5% o juro, você usa 5 aqui no lugar do I. Se é 20% o juro, você vai usar 20 aqui no lugar do I. Não precisa fazer a conversão. Na próxima fórmula que eu ensinar, que é de juro composto, né, tem que tomar cuidado. Lá não vai ter o 100 embaixo. Então lá, por exemplo, 20%, a gente vai ter que usar 0,2 no lugar. Ok, amiguinho? Ó, é recomendado você assistir a aulinha de porcentagem para poder entender isso aqui bem, tá? Temos aqui no quadro o nosso exemplo número 1. Um capital de 20.000 é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês, pelo período de um ano. Determine o montante proveniente dessa aplicação. Vamos colocar os dados aqui, amiguinho. Então, ó, o capital C é de 20.000, não é verdade? Aqui, ó, 20.000. Taxa de 2% ao mês. Então, o I, que é a taxa, é de 2% ao mês, AM, né? A gente escreve assim, ao mês. Pelo período de um ano. Então, o tempo é um ano. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que ter, para poder usar essa fórmula de juros simples, né? A gente tem que ter a taxa e o tempo em unidades equivalentes. Se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar em meses. Então, o T não é 1. O T é 12. Um ano são 12 meses, não é verdade? Então, aqui, ó. O tempo é de 12 meses. Certo, amiguinho? Bom, agora vamos usar a fórmula. Juro igual a CIT sobre 100. Vamos lá, ó. Juro igual a CIT dividido por 100. Então, juro é igual a 20.000, que é o capital, vezes a taxa, que é 2%, e aqui a gente vai utilizar o valor 2% na fórmula de juros simples, nós utilizamos o 2 mesmo, né? Porque tem o 100 embaixo para fazer a conversão para a gente. Então, vezes 2, vezes o tempo, que é 12, dividido por 100. Não é isso? Ó, amiguinho, na matemática, eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois aqui, certo? Então, 200 vezes 2 vezes 12. 200 vezes 2 dá 400. 400 vezes 12 dá
4.800. Então, tem que fazer a continha aí bonitinho, né? O juro é de R$ 4.800. Certo, amiguinho? Olha só, é isso que ele está pedindo na questão? Não, ele está pedindo o montante. Qual é a fórmula de montante? Montante é igual a capital mais juro. É o capital que eu apliquei mais o juro que eu ganhei. Olha lá, ó. Montante é igual a capital mais juros. Então, o montante vai ser o quê? O capital de 20 mil, aqui, mais o juro de 4.800. Portanto, a resposta final fica sendo essa aqui, ó. Montante é igual a R$ 24.800, certo? R$ 24.800 é a resposta final. Exemplo 2. Determine o tempo necessário para que o valor de 35 mil transforme-se em 42 mil, né? Aplicado a juros simples, a taxa de 1% ao mês. Vamos lá, amiguinho? Os dados que nós temos, né? O capital é de 35 mil. Eu quero que ele se transforme em 42 mil. Sabe o que é esse 42 mil? O montante, claro, né? Eu quero que o 35 vire 42. 42 é o capital 35 mais o juro que eu ganhei. Quanto que vai ser esse juro? Vai ser de 7 mil. Ah, como é que você calculou isso? 42 menos 35, né? Juro é o que eu ganhei, não é verdade? Então, o juro é de 7 mil. E a taxa aí é de 1% ao mês. Bom, colocando na nossa fórmula, juro igual a CIT sobre 100, nós temos que 7 mil é igual a capital, que é 35 mil, vezes a taxa, que é 1%, a gente vai usar o valor 1 aqui, vezes o T dividido por 100. Podemos cortar esses dois zeros aqui, ó. Aí ficou 7 mil igual a 350 vezes 1, que é 350 vezes T. Como esse 350 está multiplicando, ele vai dividindo, né, amiguinho? Então fica 7 mil dividido por 350 igual a T, né? E temos 20 igual a T. Aí tu vai perguntar assim, ó, 20 o quê? Pois é, 20 meses, porque a taxa está ao mês. Então o tempo que eu vou encontrar vai ser em meses. Se a taxa estivesse ao ano, eu iria encontrar o tempo em anos. Certo, amiguinho? Então a resposta final da nossa questão é que o tempo é de 20 meses. Certo, amiguinho? Determine o tempo necessário para que um capital triplique, aplicado a juros simples, a taxa de 40% ao ano. Bom, o que quer dizer um capital triplicar? Bom, quer dizer que depois de um certo tempo, eu quero ter o triplo daquilo que eu apliquei. Por exemplo, se eu aplicar R$100, eu quero ter lá no banco R$300, certo? Eu quero que o meu 100 vire 300, ok? Se eu aplicar R$1.000, eu quero que esse 1.000 transforme-se em 3.000. Eu quero ter o triplo do valor que eu tinha. Inclusive, uma técnica para resolver essa questão é atribuir um valor para esse capital. Porque não importa o valor que eu utilize, basta que esse valor triplique. Certo, amiguinho? Então vamos lá. Vamos escolher um valor para esse capital. Certo? Vamos imaginar que esse capital é de R$1.000. Ah, podia ser outro valor, professor? Podia. Bom, olha só. Eu apliquei R$1.000. Esse valor foi atribuído. Eu escolhi esse valor. Agora, eu quero que esse valor triplique. Eu quero que esse 1.000 transforme-se em 3.000. Certo? Aí vem a grande pergunta. Esse 3.000 é o quê? É o juro ou é o montante? Bom, o 3.000 é o que eu quero ter lá no banco, não é verdade? Então ele vai ser o montante, amiguinho. O valor total que eu vou ter lá. Então, eu quero que o meu 1.000 transforme-se em 3.000. Então, o meu montante é de 3.000. Aí você tem que tomar o cuidado de entender que o juro, que é aquilo que você ganhou, passou de 1.000 para 3.000, né? O que você ganhou foi 2.000. É muito importante porque é o valor 2.000 é que vai na fórmula, né? Não é isso? É o juro que vai na fórmula. Certo? Ó, a taxa de 40% ao ano. Então, a taxa aí é de 40% ao ano, AA, certo, amiguinho? Vamos para a nossa fórmula? Juro é igual a CIT sobre 100. Juro é igual a CIT sobre 100. Então, ó, o juro que é 2.000, né? O capital aplicado que é de 1.000, vezes a taxa que é 40, vezes o tempo, que é o que eu quero, dividido por 100. Né, amiguinho? Posso cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois aqui, ó.
ficou 10 vezes 40, que é 400. Então, 2.000 é igual a 400t. 400 está multiplicando, vem dividindo, não é verdade? Ó, 2.000 por 400 é igual a t. 2.000 por 400 é igual a 5. Então, eu acabei de descobrir que o tempo tem que ser de 5 anos. Então, a resposta final é t igual a 5 anos. Certo, amiguinho? Olha só, se você tivesse trabalhado com 100 e 300, né? Aqui seria 200 no caso, pode fazer a conta. Vai dar os mesmos 5 anos, tá? Não importa o valor que você utilize. Aí o aluno pergunta assim, como é que fica essa questão se eu não atribuir o valor? Bom, aí você tem que fazer assim, ó. Bem rapidinho nesse cantinho, tá? O capital, ó, você chama de C, né? O montante vai ser o triplo, então 3C. O juro vai ser 2C, certo? Aí o que acontece? Ó, bem tranquilo para você. Juro é igual a CIT sobre 100, não é isso? Ó, o juro vai ser 2C igual a C vezes 40 vezes T sobre 100. O que acontece? Eu posso cortar esse C com esse. E aí o que acontece ainda? O 100 vem multiplicando o 2. Ó, 200 é igual a 40t. O 40 vai dividindo, 200 dividido por 40 é 5. Certo, amiguinho? Então, se você não quiser atribuir valor, deixa assim, ó. Capital C, aí o montante tem que ser 3C, né? O capital que você aplicou tem que virar o triplo do que era. E o juro é o que você ganhou. Então, esse menos esse. Certo? Então, se você preferir assim, pode fazer dessa forma, tá? Gostou da explicação, amiguinho? Pois é, eu queria te convidar para acessar o nosso site www.avagaeminha.com.br e assistir uma de nossas aulas free. Lá nós temos listas de 25 exercícios com resolução em vídeo, como esses que você assistiu aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você pode utilizar a nossa rede social e postar a sua dúvida. Alguém com certeza vai te ajudar e vai responder para você. E também você pode clicar no nosso espaço Enem e ter acesso à resolução de todas as questões de física e matemática das últimas provas do Enem. Vai lá e confere, amiguinho!